que existe um neoglobalismo em ação, um novo império cuja expansão coloca em risco as soberanias nacionais, ninguém no Brasil duvida. Todos os nossos líderes políticos, intelectuais e militares se dizem conscientes e alertas quanto a esse ponto. Mas, quando perguntamos de onde vem o perigo, as respostas provam que estamos conversando com sonâmbulos e teleguiados, prontos a deixar-se usar como instrumentos pelo próprio inimigo que alegam combater. Não sabem, por exemplo, o que o império está fazendo, com discreta e espantosa facilidade, contra um país bem mais forte que o Brasil, a Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha como nação independente está para acabar nos próximos dias, quando Tony Blair oficializar sua anuência à nova Constituição da União Europeia, que cria os Estados Unidos da Europa e transfere para a sede do Império em Bruxelas o poder de decisão do governo de Londres sobre orçamento, comércio, transportes, defesa nacional, relações internacionais, imigração, justiça e direitos humanos, reduzindo o parlamento à condição de assembleia local subordinada. Há quem diga que Blair deveria submeter o assunto a um referendo, mas ele não quer. Alega que a questão é complicada demais para ser julgada pelo povo. É assim que se fazem hoje os golpes de Estado, por meio de passes de mágica incompreensíveis à multidão. Uma pesquisa do jornal The Sun mostrou que, de fato, 84% dos eleitores britânicos ignoravam a iminente transferência de soberania. Mas, deste lado do oceano, a ignorância é maior ainda. Aqui, até as elites desconhecem tudo do novo quadro internacional. Imaginam que o neoglobalismo é uma extensão do bom e velho imperialismo yankee, e infladas de anti-americanismo, se preparam para combater os marines na selva amazônica. O governo global que se forma ante os nossos olhos não é americano. É uma aliança das velhas potências europeias com a Revolução Islâmica e o movimento esquerdista mundial. Suas centrais de comando são os organismos internacionais, e a única força de resistência que se opõe à mais ambiciosa fórmula imperialista que já se viu no mundo é o nacionalismo americano. Os planos do governo mundial estão expostos desde 1995 no documento Our Global Neighborhood, publicado por uma comissão de governança global, que prega abertamente a subordinação da soberania nacional ao transnacionalismo democrático. Esses planos incluem 1. Imposto mundial. 2. Exército mundial sob o comando do secretário-geral da ONU. 3. Legislações uniformes sobre direitos humanos, imigração, armas, drogas etc., sendo previsível a proibição dos cigarros e a liberação da maconha. 4. Tribunal Penal Internacional, com jurisdição sobre os governos de todos os países. 5. Assembleia Mundial, eleita por voto direto, passando por cima de todos os estados nacionais. 6. Código Penal Cultural, punindo as culturas nacionais que não se enquadrem na uniformidade planetária politicamente correta. É o Estado policial global, a total liquidação das soberanias nacionais. E não são meros planos. Com os Estados Unidos da Europa, tudo isso entra em vigor imediatamente no velho continente, da noite para o dia, sem consulta popular, sem debates, sem oposição, anunciando para prazo brevíssimo a extensão das mesmas medidas para o globo terrestre inteiro pelo mesmo método rápido da transição hipnótica. A Inglaterra, que parecia resistir, cedeu. Hoje está claro que o apoio de Blair aos Estados Unidos no Iraque se destinou somente a amortecer o choque da traição que viria em seguida. Só num país o assunto é discutido abertamente, e a opinião pública se volta em massa contra os planos da governança global, os Estados Unidos. A guerra entre os Estados Unidos e o governo mundial já começou. Se a soberania americana cair, cairão todas. E o Brasil, burro como ele só, acredita defender a sua armando-se de prevenções contra os Estados Unidos e abrindo-se gostosamente aos detonadores explícitos de toda a soberania. Uma das causas desse trágico engano é a incultura pura e simples. Mas a desinformação ativa também pesa nisso. Uma de suas inumeráveis fontes é o Sr. Lyndon LaRouche, que se faz de herói antiglobalista vendendo receitas de anti-americanismo no terceiro mundo e é muito lido no Brasil. Num panfleto recente, ele chegou ao cúmulo de associar a política externa de Bush aos planos de governo mundial traçados por Herbert George Wells num livro de 1928, The Open Conspiracy. 96. Isso é a exata inversão da realidade. As ideias de Wells germinaram na Fabian Society de Londres, entidade socialista sob orientação da chancelaria soviética, e são a origem direta dos planos de governança global da ONU, contra os quais, precisamente, se volta a política externa de George W. Bush. Lendas e mentiras sobre a Amazônia também ajudam a enganar todo mundo, criando a ilusão de que precisamos defendê-la contra as ambições americanas. Quem quer que investigue um pouco a presença estrangeira na Amazônia verificará que ela se constitui maciçamente de ONGs europeias. Há algumas americanas, sim,
mas são as mesmas que subsidiam as campanhas pacifistas anti-Bush, o esquerdismo internacional e, em última análise, o terrorismo. Ignorantes e semiloucos, vemos a realidade às avessas, pedimos socorro ao bandido e colocamos nossos sentimentos nacionalistas a serviço do neoimperialismo global, que vai nos subjugar e humilhar até um ponto que nem todos os imperialistas americanos, somados, chegaram jamais a ambicionar em sonhos. O projeto New American Century, de William Kristol, mal esboçado e instantaneamente bombardeado na mídia brasileira como prova dos objetivos expansionistas do governo Bush, é apenas uma proposta, tardia e parcial, de reação possível a um esquema imperialista já implantado na Europa e em pleno processo de extensão ao resto do planeta. A guerra pelo domínio do mundo já começou. E o Brasil já entrou do lado errado.